Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, hoje é segunda, iniciando mais uma semana de trabalho, e a gente aqui se encontra reservando um tempinho importante para ouvirmos a palavra de Deus de hoje e nos alimentar dela. Hoje a igreja celebra a festa do apóstolo São Bartolomeu, então o evangelho próprio da festa de hoje, que é de São João, capítulo 1, versículos de 45 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontra Natanael e lhe diz: encontramos aquele de quem fala Moisés na lei e nos profetas, Jesus, filho de José, natural de Nazaré. Natanael replica: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe lhe diz: vem e verás. Jesus, vendo Natanael, aproxima-se e diz: aí tendes um israelita de verdade, sem falsidade. Natanael lhe pergunta: como me conheces? Jesus respondeu-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Natanael respondeu: mestre, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: crês porque te disse que te vi debaixo da figueira? Coisas maiores verás. E acrescentou: eu vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo por este homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho da festa de São Bartolomeu é escolhido porque na tradição da igreja reconhece-se que Natanael é o apóstolo Bartolomeu. Por isso, esse evangelho para a missa de hoje, que é um evangelho também que conhecemos, e que a gente vê que Filipe, depois que fez essa experiência do encontro com Cristo, logo ele se predispõe a anunciar, proclamar essa maravilha para quem ele encontrar pelo caminho, como ele fez com Natanael. Vimos aquele... Deixa eu localizar aqui novamente. Encontramos aquele de quem fala Moisés na lei e nos profetas, Jesus, filho de José, natural de Nazaré. Então, olha, ele ainda identifica Jesus, né, na sua origem, a sua região. Nazaré é da cidade de Nazaré, é filho de José. Então, ele apresenta, né, ele faz realmente uma identificação da origem de Jesus, da origem terrena de Jesus. E é um aspecto que não pode passar despercebido para nós, até para podermos compreender melhor o texto de hoje, é que ele faz um anúncio de que encontraram aquele de quem Moisés falou na lei e também de quem os profetas falaram. Olha só, o que está por trás dessa fala? De que a visão que Filipe estava tendo, e ele proclama isso, do Messias, é aquela visão ligada à mentalidade do povo judeu que se faz presente também no Antigo Testamento nosso hoje. Aguarda-se a figura do Messias, o Salvador do povo de Israel, aquele que vai libertar Israel da escravidão do Império Romano, e Israel poderá ser um povo livre, assim como Moisés libertou o povo da escravidão no Egito,
E assim como os profetas denunciavam as mazelas, as injustiças que os reis cometiam contra o seu povo, e assim desejavam e se empenhavam para que os reis fizessem justiça em prol do seu povo. Então, a visão que Filipe tem do Messias é a visão ligada à mentalidade do povo judeu. É uma visão sociopolítica do Messias. E é isso que ele proclama, é isso que ele anuncia. E aí, Natanael, ouvindo isso, replica, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Nazaré pertence à região de periferia, uma cidade muito pequena do interior, distante, por exemplo, de Jerusalém, da capital, o centro religioso, onde estão os sacerdotes. Então, não se esperava que o Salvador pudesse vir exatamente de uma região onde os judeus, de uma forma geral, não viam com bons olhos aquela região. E aí, Filipe diz, vem e verás. Aqui esse convite é muito importante, porque o que Filipe está querendo dizer? Venha não só vê-lo, venha fazer experiência com ele, venha conviver com ele. Assim você o verás, ou seja, assim você o conhecerás. E claro que esse convite também serve para o próprio Filipe, para poder amadurecer a sua visão do Messias. Mas o convite, vem e verás, é um convite profundamente rico, porque nos convida a fazer a experiência de Jesus. Primeiro, Filipe anunciou. E segundo convite, agora que você já ouviu falar dele, venha conviver com ele, venha fazer experiência dele. Isso é muito importante para nós. Creio que nesse século XXI que nós nos encontramos, nesse ano tão difícil de 2020 que nós estamos vivendo, em que ouvimos falar muito sobre Jesus, inclusive o nome de Jesus sendo utilizado até para defender coisas absurdas. Esse convite de Filipe para Natanael é para nós hoje também. Precisamos, irmãos e irmãs, fazer uma grande experiência de convívio com Jesus. Só assim o compreenderemos, só assim o conheceremos de verdade. Só assim poderemos realizar a nossa experiência de conversão, não por causa daquilo que nos falaram dele, mas por causa daquilo que eu experiencio. E aí, Natanael e Filipe vão ao encontro de Jesus. Olha, movimento de sair de onde está para colocar-se a caminho para que o encontro aconteça. Por que não dizer que esse caminho é a experiência de conversão? Que é o que nós devemos fazer também. Na vida corrida que vivemos, com os desafios que temos, com os problemas que passamos, precisamos, nesse meio, estarmos buscando Cristo. Precisamos, neste meio, estar fazendo a experiência de encontro com o Cristo. E quando eles se encontram, Jesus já faz logo o anúncio. Aí tendes um israelita de verdade, sem falsidade. Olha, Jesus sintetiza quem é Natanael, um israelita de verdade. O que ele está querendo dizer com isso? Que Natanael era um homem de fé, sim. Que era um homem temente a Deus, sim. Mas também está querendo dizer que, sendo um israelita de verdade, que interessante, Jesus não fala que ele é um judeu de verdade, mas ele fala que ele é um israelita de verdade. Que ele está anunciando que Natanael pertence ao grupo de fiéis que mantém viva a tradição de fé, que mantém viva a experiência do Deus libertador do Egito, aquele que mantém viva a fé do Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, aquele que pertence ao povo de Israel, por isso Jesus se dirige a ele como israelita, né? Ao povo de Israel, a quem Deus selou a aliança, e esse povo se esforça para manter viva essa aliança. Jesus não utiliza "está um judeu de verdade", por quê?
os judeus estavam, infelizmente, coligados ao poder romano, que era o poder, o império que dominava na época. Vamos lembrar dos sacerdotes, que trabalhavam coligados com eles, e religião e política, religião e poder político, melhor dizendo, nunca dão certo. Então Jesus não se refere a Natanael como judeu, por isso ele não fazia parte do grupo das pessoas religiosas que se corromperam. Pelo contrário, fazia parte do grupo de pessoas religiosas que ficaram fiéis à aliança selada com Javé. Por isso ele é verdadeiramente um israelita. Depois, no diário de Natanael, como ele conhece, Jesus anuncia, e aí vem a proclamação da fé de Natanael. Mestre, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Primeiro, chama Jesus de mestre. Aqui nessa primeira experiência que Natanael está tendo com Jesus. Mestre, o que isso significa? Reconhece Jesus alguém que tem uma sabedoria muito grande, um conhecimento muito grande, alguém que tem algo a oferecer e a transmitir para os outros. Por isso, reconhecer alguém como mestre pressupõe também voltar-se para aquela pessoa até se tornar um discípulo, como alguém que tem algo a aprender com o outro. Experiência que depois vai mudar. Sabemos que os cristãos depois chamam Jesus de Senhor. Mas nesse momento, nesse primeiro encontro com Cristo, Natanael faz a experiência de Jesus como o Mestre. E aí proclama, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Proclamação de fé que é verdadeira, mas ainda dentro daquela mentalidade que os judeus esperavam. Você é verdadeiramente o Messias que o povo tanto aguarda. Você é verdadeiramente aquele que veio nos libertar da escravidão, aquele que veio nos tornar um povo livre, como Davi fez. E essa era a esperança dos judeus, que o Messias que viesse fosse como Davi, que libertasse o seu povo, como Moisés, que libertou o seu povo do Egito. Então, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel, uma proclamação de fé dentro da expectativa que o povo tinha. Jesus lhe responde, crês porque eu te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores verás. Olha só. Quem convive com Jesus, quem tem intimidade com Jesus, vê as coisas maiores que Jesus tem para realizar em nossa vida e nossa história. Somente, irmãos e irmãs, quem convive com Jesus é capaz de reconhecer as maravilhas de Deus em nossa vida. Somente quem convive com Jesus é capaz de reconhecer o amor que Deus tem por nós, a misericórdia que Deus tem por nós, e como Deus faz realmente coisas maravilhosas em nossas vidas. E ainda acrescenta Jesus, eu vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo para este homem, homem com letra maiúscula. Homem. Não o Filho de Deus como os judeus esperavam, porque o Filho de Deus tinha essa concepção sociopolítica. É o libertador que vai nos dar a liberdade, vamos ser um povo livre. E quando Jesus atribui ao si a título de homem, o Filho do homem, está querendo dizer o que? Ele está se revelando como a presença de Deus no meio de nós. A presença de Deus no meio do povo. E essa presença divina no meio de nós é que permite com que os céus estejam abertos, como ele fala, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo, ou seja, essa presença de Deus em nós é aquele que permite realmente que Deus possa, que os céus estejam abertos para a humanidade. A realidade da vida divina se torna possível através de Jesus que está no meio de nós. A realidade de alcançarmos a Deus e de vivermos em comunhão com Deus se torna possível porque Deus está conosco em Jesus, o Filho
do homem. Por isso, verá coisas maiores do que essa. Só quem conviver com Jesus é que poderá fazer essa experiência maravilhosa em sua vida. Então, irmãos e irmãs, no meio que se fala tanto de Jesus, mas se vive, se convive tão pouco com Ele, que nós possamos olhar para a nossa vida e perceber como eu estou convivendo com Jesus, que discípulo eu estou sendo de Jesus, que testemunho eu dou de Jesus em minha vida, que experiência do amor de Deus eu tenho feito em minha vida. O convite vinde e vede, que seja o nosso convite para nós hoje, que possamos nos aperfeiçoar no segmento de Jesus para apresentarmos ao mundo tão confuso a verdadeira face de Deus como Jesus fez, que Felipe experienciou Jesus, que Natanael, que também tem o nome de Bartolomeu e é o apóstolo que celebramos hoje, também experienciou. Se no primeiro momento ele reconheceu Jesus como mestre, depois ele reconheceu Jesus como filho do homem, como Senhor. Principalmente a partir da entrega de Jesus no alto da cruz e com a sua ressurreição. Então, peçamos a graça de Deus que nos ajude verdadeiramente a buscarmos a cada dia esse Senhor e a fazermos sempre uma experiência de encontro com Ele e de convívio com Ele. Peçamos a luz do Espírito Santo para que essa graça possa acontecer. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nosso Deus abençoe o seu dia de hoje, abençoe você, a sua família e a casa que você habita, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa segunda-feira para todos e que Deus os abençoe.